Bom dia, meu povo, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo que você tem, Deus abençoe tudo que você faz, Deus abençoe a tua mãe, o teu pai, Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, Deus abençoe os teus filhos, os teus netos, o teu genro, a tua nora, todos que fazem parte da tua família sejam abençoados em nome de Jesus, que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, esteja na tua família, esteja na tua igreja, no teu ministério, em nome de Jesus. Que as mãos poderosas de Deus estejam nos sustentando, que as mãos poderosas de Deus estejam nos consolando, nos conduzindo e nos levando a um bom termo, em nome de Jesus. Deus abençoe as terras aonde você planta, Deus abençoe as terras aonde você cria o teu gado. Deus abençoe a plantação que você tem, Deus abençoe a criação que você tem. Tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus. Que as grandiosas e poderosas mãos de Deus estejam sobre o Brasil. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os brasileiros, Deus abençoe o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus abençoe todos nós, para que nós andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém. Bom dia, patriota, bom dia, abelhinhas, bom dia, meus amigos, meus companheiros, bom dia a todos que estão aqui comigo hoje, né? A gente já está transmitindo no Twitter, tá bom? Eu não sei se a gente já voltou a transmitir no Facebook, parece que sim, na página do Facebook da igreja, né? Eu não sei bem ainda, a gente não está ainda aí conseguindo ver daqui, né? Parece que está no automático que o Alex deixou, mas eu não sei se está transmitindo lá ou não, estou sem acesso, né? Mas nós vamos caminhando aí. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 12, hoje é dia 12 de janeiro de 2023, né? E a gente está aqui um pouco cansado, né? Porque a nossa quarta-feira é um pouco complicada quando a gente vai fazer culto em Curitiba, porque a logística, né, é um pouco difícil, né? Sim, né? Já voltou o Facebook, mas eu acho que é a página da igreja só que está funcionando, né? Eu acho que é só a minha página está bloqueada, eu acho que é só a página da igreja que de fato está funcionando, né? Mas tá bom, né? Já tem um Facebook lá, tá bom também. E então um pouco cansado, a gente chega tarde, né? Quando a gente vem de lá, graças a Deus ontem não tinha fila na estrada, deu para vir rapidinho e deu tudo certo, né? Ontem foi um culto maravilhoso. Você que não assistiu o culto ontem, veja, né? Deus me deu uma revelação extraordinária ontem, aliás, né? Aliás, você... Nenhuma das duas está funcionando, Aldrin? Não, é que a gente não consegue falar com o Alex, né? De manhã é jogo duro, né? E o Thiago não conseguiu abrir aqui para fazer, mas tá bom. Se não estiver funcionando o Facebook agora, à tarde estará, né? Um dos vai estar aí funcionando, tá? E ontem Deus me deu uma revelação extraordinária, né? Extraordinária ontem. Quem perdeu, sugiro que veja o culto de Santa Ceia ontem. Tá bom, Aldrin, obrigado. Sugiro que assista o culto de ontem, né? Que tá aí na nossa página no YouTube. Deus me deu uma visão ontem extraordinária, aterradora, fortíssima. Eu posso usar aí vários adjetivos aí no superlativo, né? Porque foi algo assim incrível, né? Ontem foi algo incrível e eu senti uma presença de Deus assim indizível, né? Desculpa, às vezes eu fico inventando umas palavras, mas é brincadeira, você sabe, né? Que a gente não pode falar, não tem como explicar, né? Uma presença de Deus assim tão forte, tão intensa. E o Senhor então falou comigo, falou com a igreja, me mostrou ali, e eu sugiro que você vá lá e veja, né? É algo assim tremendo, irmão, tremendo, vocês não têm noção, tremendo o que Deus me mostrou ontem, né? Realmente tremendo, né? Uma visão de uma grande chuva, né? Uma tempestade gigantesca que está assim sobre todo o Brasil, né? Eu vi, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Twister, que é antigo, né? Entendeu? Não sei se vocês assistiram. Eu gostava. Eu sempre assisto o filme 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque a minha memória é muito ruim, eu esqueço, assisto de novo, né? Graças a Deus, eu acho que isso é uma dádiva, né?
Mas não sei se vocês lembram do filme Twister, que era o filme de furacão. Vocês lembram que tinha antigamente? Passou, deve estar na Netflix ainda, eu acho que deve ter e tal. Foi a visão que eu tive vindo sobre o Brasil, assim, né? Uma nuvem tipo 50 quilômetros de altura, assim, você imagina, gigantesca, né? Uma tempestade enorme que vinha se fechando com raios, com vento, e aquele vento começando a levantar coisas, assim. Meu Deus do céu, vou dizer para vocês que eu fiquei com medo ontem, sabia? Como eu falei pro Thiago, né? Eu oro a Deus para que Deus mande um anjo, mas tem que ser um anjo grande, né? E com uma espada grande, eu vim com uma marreta pesada, né? Né? Então foi algo assim extraordinário mesmo, né? Extraordinário, mas eu fiquei impactado, devo admitir para vocês. Que fiquei impactado com o que vi ontem, né? Foi só a visão de uma tempestade, só isso, né? Mas uma grande tempestade, né? Eu queria aqui trazer para vocês, a gente já está com o adiantado da hora, peço que você me desculpe pelo atraso, mas como eu disse para você, quinta-feira, quando a gente tiver culto em outro lugar, aí fica um pouco difícil, mas a gente está aqui, né? Está aqui, isso que importa. Eu queria ler com você a primeira epístola de Pedro, o capítulo de número 1, se você puder fazer o favor. 1 Pedro está no final do Novo Testamento, tá? 1 Pedro está no finalzinho, tá? No finalzinho do Novo Testamento. Então, se você tem dificuldade de achar, você vai lá no livro de Apocalipse, acha, daí você volta. Daí você vem, né? Volta um pouquinho. Aí você vai achar Judas, João, Pedro, tá? É bem facinho de você encontrar. Quando você começa a conhecer a Bíblia, você começa a achar com mais facilidade. Tá legal? Muito legal, né? Ontem ficou muita gente em pé do lado de fora da igreja, né? Muita gente em pé. Mas na semana que vem nós vamos providenciar já a sala do lado, lá no hotel onde a gente faz culto, tem 2 salas, né? A gente sempre aluga uma, agora vamos alugar 2 salas, né? E aí, eu não sei, Sérgio Cirilo, qual é o idioma da língua estranha. Quando é dos anjos, não tem como a gente decifrar. Às vezes é de uma outra terra, né? Mas normalmente ela é uma linguagem dos anjos, né? E aí, como o apóstolo Paulo fala, né? A língua dos homens e dos anjos, né? Então foi realmente extraordinário, né? Então, a gente na semana que vem já vai estar, já fizemos o pedido pro hotel, vai disponibilizar 2 salas, né? Vai dobrar a capacidade já da nossa igreja em Curitiba, porque lá já deu, né? Ontem, infelizmente, ficou muita gente em pé, peço que vocês desculpem aí, mas, né? Talvez a nossa fé tenha sido pequena, né? Mas a gente vai providenciar para a semana que vem aí espaço dobrado, né? Vai ficar mais tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Eu queria que você abrisse a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, estou esperando vocês encontrarem aí. 1 Pedro, capítulo 1, né? Vamos lá. Sim, Lindalva. A visão é boa, a visão do poder de Deus, da manifestação da palavra de Deus, né? A visão é boa? Claro que é. Se vão acontecer coisas boas, depende da tua interpretação, né? Eu já falei para vocês que nós vamos, né? Que o Brasil está caminhando para a guerra, eu já falei para vocês, né? Então, a gente precisa entender todas as coisas, né? Faz muitos anos que eu estou falando que nós vamos ter uma guerra no Brasil, não é de agora, né? Faz anos, entendeu? Então, é só a gente discernir, né, as coisas do Espírito Santo, né? Vamos lá, posso ler o texto? Já encontraram todo mundo aí? Vocês já estão ficando bom de Bíblia, né? Já estão ficando bom na Bíblia todo mundo aí, que bom, né? Vamos lá, eu vou ler o texto, diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações,
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Da qual, verso 10, salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Talvez na tua Bíblia está escrito prescrutar, né? Vamos lá. 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Feche os seus olhinhos que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa colocar a tua mão sobre a nossa vida, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Papai do céu, peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz. Quebranta, meu Deus, o nosso coração para que entendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Pedro traz aqui uma mensagem extraordinária, né? Extraordinária, 1 Pedro, a gente está em 1 Pedro, capítulo 1, tá? Traz aqui uma mensagem extraordinária, é uma carta, né? Por isso é uma epístola, uma carta que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja, e aqui está nominada os lugares onde as igrejas estavam, no verso 1, né? Aos estrangeiros dispersos, ou seja, para os gentios que haviam aceitado a Cristo como Senhor e Salvador e estavam em outras nações, né? Então a igreja antigamente também era dirigida por cartas, tá? Por cartas. Então se mandava ali as cartas levando a doutrina de Jesus Cristo para que fosse ela então pregada nas igrejas, né? E ele começa no verso 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos gerados de novo, nós nascemos de novo. A mensagem que o pastor pregou ontem também e antes de ontem, né? A gente tem visto durante toda essa semana o Senhor falando sobre o renascimento,
né? Sobre uma nova visão, sobre um novo comportamento, sobre uma nova ação, sobre uma nova criatura, que é o morrer e renascer, né? Sendo então uma pessoa nova, entendeu? Sendo então uma pessoa nova, aí cheia do poder e da autoridade de Jesus Cristo. A nossa esperança foi, é e será a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa, oi Fábio, essa é a nossa esperança. Pastor, qual é a esperança do crente? A esperança do crente é que Jesus ressuscitou e nós sabemos que por isso eu e você então seremos ressuscitados também. Você crê nisso? Fala amém. 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Aonde é que está o teu prêmio? Na terra? Não, no céu. Qual é o nosso prêmio, Maria Lima, de Ji-Paraná, Rondônia? Qual é o prêmio que está nos esperando? Milton Primo, que está aí de prontidão, abelhando. Qual é o nosso prêmio? O nosso prêmio é ir morar no céu. Jesus não prometeu que você vai ficar rico. Jesus não prometeu que você vai ser curado da enfermidade que talvez você tenha. Né? Não prometeu. Jesus não prometeu que o teu time de futebol vai ser campeão. Não. A promessa de Jesus Cristo é salvação, é vida eterna. Você tem que aprender isso. Todo o resto está ali no Evangelho de Lucas 12:30 em diante, que diz assim: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça. Busque primeiro a sua salvação. E as demais coisas, essas vos serão acrescentadas. Então, à medida que nós vamos andando com Jesus Cristo, tá? À medida que a gente vai andando com Jesus Cristo, nós então vamos recebendo as bênçãos, a graça, os milagres de Jesus Cristo, né, Marcilene, que está lá em Vilhena, Rondônia, Deus te abençoe, bom dia. Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai recebendo as coisas de Deus. Deus abre uma porta de trabalho, Deus cura uma enfermidade, Deus alcança um filho, um parente, né? Deus abre uma porta, a gente ganha um dinheiro, pode comprar um carro, Deus, né, traz um marido, você casa uma esposa e tal. Então, essas coisas vão sendo acrescentadas. A gente está em 1 Pedro, capítulo 1, tá? Capítulo 1 inteiro. Mas o que de fato eu e você temos que buscar? A nossa salvação. É isso que a gente precisa. A nossa salvação. Tá bom? Oi, Leandro Tinti. Bom dia, meu querido. A nossa salvação é o que a gente tem que buscar. O que Jesus prometeu, a bênção, a redenção, as coisas extraordinárias de Deus, é a gente morar no céu. É você morar aqui na terra numa casa pequenininha e você ir morar no céu numa casa grandona. Bom dia, Érica. Beijinhos. Tudo bem? É Érica, não, é Érica. Agora que eu vi a tua fotinho que eu te reconheci, tudo bem, minha queridona? Beijinhos pra você, Deus te abençoe, que bom que você tá aqui. Entendeu? Então, a gente precisa buscar de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. Deus tem para me dar o quê, pastor? A minha salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que o seu e o meu pecado... Oi, Elizabeth, um beijo para quem está na Espanha. Para que o nosso pecado fosse perdoado. Bom dia, meu querido. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. O que é que você vem fazer na igreja? Aprender a ir morar no céu. Essa é a função da igreja. Ok? A primária, pelo menos, ou a primeira. Função da igreja. Ensinar você a palavra de Deus, para que você, tendo então ciência, conhecimento da palavra de Deus, você possa conhecer ao Senhor, entender os mistérios de Deus e assim receber do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida para que você seja salvo. Essa é a função. Amém? Vamos continuar? Olha aqui, vamos para o versículo 5, diz assim, que mediante a fé, então você é salvo como? Mediante a sua fé. Repita comigo, eu sou salvo pela fé em Cristo. Fale isso, por favor, repita comigo. Eu sou salvo pela minha fé em Cristo. Não é porque você dá dinheiro para a igreja, não é porque você dá comida para o pobre, isso não traz salvação. O que traz salvação para você é a sua fé em Jesus Cristo. Você tem que ter consciência disso. As outras coisas você, né, deve fazer também, mas o que traz a salvação para você? A sua fé em Jesus Cristo.
Ok, Elaine Bias, Lúcia Alves, tá? Elisa Alves. A salvação se perde? Sim, claro que se perde. Veja que eu estou falando para você que a tua salvação está no céu. E você só vai receber quando você chegar lá. Mas para você chegar lá, existem regras. Existem regras. Você não vai chegar no céu de qualquer jeito. E a gente vai continuar no texto aqui, tá? Eu vou explicando para vocês à medida que a gente for caminhando aqui. Olha aqui, 5. E que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então a salvação já se revelou? Não. Ela está prestes a se revelar no último tempo. Quando é que nós vamos ser salvos? Quando você entrar no céu. Antes não. Então esse negócio de pré-existência de salvação é mentira. Aqui quando você olha o versículo de número 2, está escrito assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, algumas pessoas deturpam esse texto dizendo que existem pessoas que foram eleitos para ir morar no céu, mas isso é mentira. Como é que a eleição vem? Oi, Antônio Rodrigues, bom dia. Como é que essa eleição veio sobre a nossa vida? Nós fomos chamados. Nós somos chamados para ir morar no céu. Agora você vai se você quiser. Oi, Carmen Lúcia. Um beijinho para a galera de Marabá, lá no Pará. Agora você pode ir ou não, você tem livre-arbítrio. Entendeu? Você pode ir para o céu ou não. Você tem opção. Se você optar em ficar aí na cachaça, enchendo pandulho de cachaça todo dia, bêbado, cair no chão, vai para o inferno. A Bíblia diz que os bêbados não vão entrar no reino. Se você ficar mentindo todo dia, e mente aqui, mente ali, mente lá, mente acolá, você vai para o inferno, porque os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Então existem várias coisas que vão impedir você de entrar no reino, mas quando você entrar no reino, você vai receber a salvação. Você não entrou ainda. Então não tem ninguém salvo. Nós estamos caminhando para a salvação. Não, Irene Fávero, não é só aceitar Jesus e estar salvo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, não é aceitar. Ok? Só, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor. Você se coloca debaixo da obediência de Deus. Mas esse é só o primeiro passo. Depois disso, você precisa o quê? Crer. E como é que você crê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a crer. A fé vai entrando no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos sendo doutrinados pelo Evangelho, pela verdade de Jesus Cristo, que é a Bíblia no Novo Testamento, essa é a verdade, ok? Então nós vamos aprendendo quais são as regras para que a gente possa entrar no reino dos céus. Então não existe ainda ninguém salvo. Depois que você crê no Senhor Jesus Cristo, o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Você precisa se batizar. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Entendeu? Então primeiro você crê no Senhor Jesus Cristo. Aí você se arrepende do seu pecado. Porque a fé traz o arrependimento. Traz o teu reconhecimento da tua pecaminosidade. Palavra difícil, né? Porque você é um pecador. Não temos, Josinaldo, que guardar o sábado. Quem guarda o sábado é o judeu. Isso é Velho Testamento, não está no Novo. Certo? Então, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Benice. Um beijo para a galera de Pernambuco. Crer no Senhor Jesus Cristo. Não, Andréia, esse negócio de ser batizado com o Espírito Santo é outra conversa. A Bíblia diz que nós recebemos o batismo quando cremos. Outra coisa, você recebeu o dom de falar em línguas estranhas. É você receber os dons do Espírito Santo. Isso é outra coisa.
Isso é um batismo de fogo com a evidência no dom de falar em línguas estranhas. Mas a Bíblia diz que ninguém fala que Jesus é Cristo, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você fala Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, quem está falando na sua boca? O Espírito Santo de Deus. Então, você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Sim. Tá? Então, por ignorância, muita gente anda por aí falando que Jesus era judeu, Lúcia Amaral. Por isso ele guardava o sábado. Aliás, Jesus, ele morreu porque ele não guardava o sábado. Né? Ele guardava porque ele era judeu, mas ele não guardava segundo a visão dos judeus. Ok? E se você achar na Bíblia, no Novo Testamento, qualquer versículo dizendo que nós temos que guardar o sábado, a gente guarda. Enquanto tiver só no Velho Testamento, daí não. Tá? O Velho Testamento é para o judeu, não é para você. Ok? Então não existe guardar sábado. Quem vem com essa idiotice é a Igreja Adventista, que não é uma igreja, né? Eles são uma seita, porque eles não creem no arrebatamento da igreja, né? E não creem numa série de outras coisas aí que, né? Que a gente não vai entrar nisso aí por aqui. Tá bom? Então o sábado não está. Nós temos 2 mandamentos no Novo Testamento. Amará o teu irmão como a ti mesmo e amará o Senhor acima de todas as outras coisas. Todo o resto está incumbido aí. Jesus Cristo, né, foi julgado porque ele não guardava o sábado. E tem gente que diz que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Então Jesus foi para o inferno, segundo essas pessoas. Tá? Ibiré, Minas Gerais. Hillen. Deus abençoe. Certo? Então nós não vivemos o Velho Testamento. O Velho Testamento é a lei, é para o judeu. Você não é judeu. Jesus era judeu, você não é. Ok? Vamos continuar aqui caminhando? Olha aqui. 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então nós por um pouco de tempo, mesmo depois de termos reconhecido, recebido, aceitado, você pode usar a palavra que você quiser, a terminologia que você quiser, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós ainda passaremos por algumas tribulações. É o que o texto está dizendo, tá bom? Estejais um pouco contristados com várias tentações. Por que é que nós passamos aí, tem muita gente sendo enganado, né? Não, irmã Cleide Petroneto, sábado não é santificado. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 14, verso de número 1 em diante, o apóstolo Paulo diz que tem uns que faz distinção entre os dias, que acha que o sábado é santo. E tem outros para os quais todos os dias são iguais. Entendeu? Então os outros somos nós crentes. Certo? Entendeu? Então você precisa ler a Bíblia, irmã. Tá ok? Precisa ler a Bíblia. O sábado não é santo, santo é Jesus. Você precisa aprender isso. Entendeu? A Bíblia diz que né, um monte de coisa. Eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai entrar não vou sair do texto aqui, tá? Então deixa esse para um outro dia, a gente fala sobre o sábado. Vamos lá. Aliás, a Bíblia fala que o dia do Senhor no Novo Testamento é domingo e não sábado, tá? Domingo, não sábado. Por isso que Jesus ressuscitou no domingo, né? E não no sábado, né? Se sábado fosse para ser guardado e santificado, Jesus tinha ressuscitado no sábado e não no domingo, tá bom? Certo? Porque os caras fazem, irmã. Eu aqui faço Santa Ceia no primeiro sábado. Eu vou explicar para você por quê. Porque domingo a minha cidade é uma cidade litorânea e domingo tem muito trânsito para ir embora. Então a gente resolveu trazer para o sábado, porque sábado não tem trânsito. Então as pessoas vêm na igreja no sábado, aqui na nossa cidade, pequena cidade de Guaratuba, e daí eles podem ir embora. Por exemplo, a nossa Santa Ceia em Curitiba foi ontem, que é quarta-feira. Então não tem nada a ver, é só uma questão de logística mesmo, tá? Vamos lá. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da sua fé deve se achar na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. Onde é que você prova a tua fé? Na revelação de Jesus Cristo. Tá? 8. Eu não guardo dia nenhum, eu trabalho todo dia. Eu não guardo nem sábado, nem domingo, eu não guardo nenhum, eu trabalho todo dia. 8. Ao qual
não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é a função da vossa fé? A salvação da vossa alma. Qual é a função da vossa fé? Por que você crê em Cristo? Para que a tua alma seja salva. Veja o que a Bíblia diz. Alcançando o fim da vossa fé. Verso 9. A salvação da alma. Então, Deus vai salvar o teu corpo? Não. Deus vai salvar o teu cabelão comprido? Não. Deus vai salvar você de eterno? Não. Eu te pergunto. Sim ou não? Não. Por quê? Porque Deus vai salvar a tua alma. Tá? Deus vai salvar a tua alma. Vamos lá. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificado os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Quem é que estava sobre os profetas? O Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Quem é que agia na vida dos profetas no Antigo Testamento? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos continuar. 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, veja de novo, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é pregado por quem, Elisa Goitz? Pelo Espírito Santo de Deus. A palavra com poder, Espírito Santo de Deus. Por que por exemplo, que nessa seita chamada adventista aí que guarda sábado, não tem batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas? Quando os caras fazem culto, as pessoas não são curadas, não cai ninguém endemoniado lá. Quando os caras fazem os troços, não tem evidência dos dons do Espírito Santo, por exemplo, dentro dessa seita chamada adventista. Porque o Espírito Santo não está lá. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho é pregado pelo Espírito Santo. Agora, se ele não está lá, quem que está pregando então? Né? Então é só você se ligar, presta atenção. Tá bom? Vamos lá então, mais para frente, vamos para o verso de número 13 agora. Vem comigo, ó. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Veja o que ele está falando. Cingindo os lombos, quer dizer, vestindo o teu corpo, os teus lombos é o teu corpo, né? Do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, qual é a viva esperança que eu e você temos? A graça, que nos foi dada de graça. Você precisa pagar alguma coisa para ir morar no céu? Não. Você tem que ser dizimista para ser salvo? Não. Você tem que dar oferta para ser salvo? Não. Você tem que comprar um pedacinho de terreno, como a Universal costumava vender aí sempre, um pedacinho de terreno no céu para você morar lá? Não. Por quê, pastor? Porque é de graça. A graça é um favor imerecido. Obrigado, tio. A graça é um favor imerecido. A graça é de graça. Sede sóbrios, não ande por aí como um bêbado. Não ande por aí como um nécio, falando bobagem, coisas que não estão escritas na Bíblia. Os 10 mandamentos de Gerson Ribeiro está no Velho Testamento. E quando Jesus faz uma alusão a eles no Novo Testamento, ele não fala do sábado. Se você ler a Bíblia inteirinha no Novo Testamento, não existe a palavra guardai o sábado, o texto, na Bíblia no Novo Testamento, em nenhum lugar. Nenhum lugar existe. E toda vez que Jesus cita os 10 mandamentos, ele não fala dos 10. Ele só fala de 9, porque ele não fala do sábado. Entendeu?
Ele não fala do sábado. Então, se Jesus não falou do sábado, por que esses caras aí estão falando? Testemunhas de Jeová, irmã, tinha que ser... Quem é o teu Deus? Não é Jesus? Jesus não disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você sabia que o testemunha de Jeová não crê em Cristo, Filho de Deus? É só você prestar atenção no que os caras estão falando. Entendeu? Jesus trabalhou no sábado e foi acusado de curar no sábado. E foi crucificado. Um dos pecados, segundo os judeus, era que Jesus trabalhava no sábado. Ok? Então vamos continuar aqui, gente. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando você veio para Jesus Cristo, as ignorâncias do passado devem ser deixadas lá. Devem ser deixadas lá. Entendeu? Então, fanfarrão é você, né, irmão, que vem aqui encher o saco no nosso culto, né? Além de fanfarrão, filho de Satanás, né? Porque vem aqui ainda fazer confusão, né? Viva, como é que é? Várzea Guarujá. Pelo amor de Deus, né, cara? O que você tá fazendo aí, petista? Vai procurar um lugar aí pra você parar de encher nosso saco. O Aldrin, olha ele aí, né? Então vamos continuar. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente não se conforma mais com as coisas que tinham lá no passado. Não pode. Entendeu? Não pode, irmão. Né? Não pode. Tá entendendo? Então, mormonismo não é religião, é satanismo. Suzana Barbosa. O mormonismo é satanismo. Ok? O apóstolo Paulo disse que toda vez que lhe apresentar outra Bíblia que não seja essa aqui, considere ele maldito. E o mormonismo tem a Bíblia deles. Outra Bíblia. Tá? Que não é essa. Ok? Então eles são malditos segundo a palavra de Deus. Amaldiçoados por Deus. Tá? Muito cuidado com esses caras aí que dizem, né? Tá trazendo uma nova religião, uma nova visão. Tô tomando, Márcio, um cafezinho. A pastora trouxe para mim um café aqui. Pois é, Raimundo, mas ele já foi excluído aí, né? Tá? Então, muito cuidado. Então, vou repetir. Como filhos obedientes, veja como é importante a obediência. Como é importante a obediência. Sim, Jerry Fargoso. Jesus falou, Mateus 23, 23. Lê lá, Jesus falou sobre o dízimo, sim. Então, a gente precisa observar a palavra de Deus com muito cuidado, né? O Irene Favero, Otsuru, que está no Japão. Que bom. Deus abençoe. Vamos continuar. 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós precisamos buscar a santificação da nossa vida. Ô Franciele Mioto, por favor, né? Cedo já, tu tá engraçadona já, né? Tá difícil da pastora fazer um empadão aqui. Vamos ver se ontem, né, pegada se funciona aí, né? Vamos ver. Tá? Então vamos lá, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Na minha opinião, qual é a circunstância que mais dificulta a nossa permanência na presença de Jesus Cristo? A mentira. Mentira é uma coisa muito complicada no meio das pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa se livrar da nossa vida, da mentira. Eu tenho muito problema com isso, sabia? Falar a verdade, irmão, é um jugo. É um jugo. Porque você leva muita porrada por falar a verdade. De quem gosta de viver na mentira. Entendeu? De quem gosta de viver na mentira. Então, muitas pessoas, você vai ter muita dificuldade em falar só a verdade. Muita dificuldade. Tá? Muita verdade. Vamos mais para frente então. 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas,
julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está dizendo que durante o tempo da nossa peregrinação é a tua vida aqui na terra. Então você deve prestar atenção, porque Deus vai julgar você segundo as tuas obras. Amém? Deus vai julgar você segundo as tuas obras. Toda palavra que sair da tua boca, você vai ser julgado por ela. Toda a ação das tuas mãos, você vai ser julgado por ela. Então você deve tomar muito cuidado com aquilo que você faz e fala. Tá? Faz e fala. A igreja não é de Pedro, irmã. A igreja é de Jesus. Você tem que aprender isso. Tá? A igreja é de Jesus. Ela não é de Pedro, do apóstolo Pedro. Quando Jesus fala com Pedro, isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria de fazer um comentário, se vocês me permitirem aqui. Quando Jesus conversa com Pedro, ele diz: Pedro, tu és pedra, porque o nome Pedro vem de pedrisco, pedra. Por isso Jesus fala: tu és pedra. E sobre essa pedra eu construirei, estabelecerei, colocarei a minha igreja. Mas a pedra a qual Jesus se refere é ele próprio, porque ele é a pedra de esquina, não sobre Pedro. Eu queria que vocês entendessem e aprendessem isso. Ok? Não é sobre Pedro, a igreja não foi colocada sobre ele, mesmo porque todos os apóstolos tinham a mesma autoridade, certo? Todos tinham a mesma autoridade, os apóstolos. Talvez a gente vê mais o Pedro porque ele era mais cheio do Espírito Santo, mas a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, repreendendo o Pedro. Numa determinada circunstância, ele repreendeu Pedro porque Pedro estava pisando na bola. Então, atribuir a Pedro a igreja é um erro teológico grave. Ok? Ele não foi o primeiro apóstolo, porque todos foram levantados no apostolado junto. Tá? Teodoro, desculpa que o Teodoro está aqui comigo, ele está dando uns gritos aí, tá? Então, não. Pedro, Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, então Jesus está falando, teu nome é pedra, e sobre essa pedra, não Pedro. Entendeu? Então eu queria que você entendesse isso. Então Pedro não foi o primeiro apóstolo, o primeiro bispo, o primeiro papa da igreja. Isso é mentira, isso é papo furado. Ok? Mesmo porque a palavra papa significa pai. Escute o que a Bíblia diz. A palavra papa significa pai. Pai da igreja. O pai da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor disse assim: não chame ninguém na terra de pai, porque o teu pai está no céu. Então veja como já começa errado esse conceito dos caras aí. Tá? É o Teodoro que está dando umas rosnadas aqui, você não se importe com ele, que, né, deixa ele quietinho aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos mais para frente então. A gente está onde mesmo? Olha aqui, ó. E se invocais por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se Deus é o seu pai, se Deus, bispa não, Douglas Silva, só bispo. Eu às vezes falo o bispo, brincando, né? As irmãs aí, mas na Bíblia não. O bispo é aquele que prega a doutrina. A Bíblia diz que quem tem que pregar a doutrina é o homem, tá? É a Bíblia que fala isso, não sou eu, tá? Pois é, José Luiz, mas é Teodoro. Foi a Manuela que deu o nome dele, não fui eu, né? Então você não ri de mim, não, que foi a Manuela que pôs o nome dele, não fui eu, tá? Então, se você invoca por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Então, você tem que aprender a ter temor, tá? Temor, tá bom? Temos que ter temor de Deus. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Nós recebemos uma tradição de vida dos nossos pais. Muitos de nós assim: onde é que você aprendeu a fazer churrasco? Aprendi com meu pai. Onde é que você aprendeu a fazer esse pão gostoso? Aprendi com a minha nona. Então nós temos tradições que são trazidas na nossa vida, através dos nossos pais. Mas a nossa tradição, ou na grande maioria das vezes, e aqui o pessoal estava aprendendo a conhecer Jesus Cristo agora, então na Bíblia existe José Francisco Pastora, no Novo Testamento sim tem. Se você procurar aqui no YouTube, na nossa grade de ensinos, você vai encontrar lá Pastora.
O pastor tem essa mensagem lá mostrando para você na Bíblia que existe pastora sim e está no Novo Testamento, tá? É só que você tem que procurar, tem que entrar na grade lá e procurar pelo título, você vai encontrar lá pastora, tá? E daí eu vou mostrar para você dentro da Bíblia, num estudo teológico muito tranquilo, né? Sem tendência nem para lá e nem para cá, e você vai ver dentro da Bíblia exatamente que existe sim pastora, tem o nome delas inclusive na palavra de Deus no Novo Testamento, tá? Beleza? Vamos mais para frente aqui então. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus estava na criação do mundo com Deus e com o Espírito de Deus, né? Eles já estavam lá no princípio, no novo, tá? Então, agora ele veio ser manifestado, ou seja, agora ele veio em carne para trazer a salvação para você e para mim. Tá legal? Então, vamos lá. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Através de quem que você creu em Deus? Através de Jesus. Então, Jesus é a porta. Se você não vir por porta, né? Entendeu? Não, Kilvia Micaele Costa de Souza, eu não considero a minha igreja criada por Lutero, porque eu não sou luterano. Não sou luterano. O que o Lutero fez uma reforma no meio da Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem nada a ver com a minha igreja. Minha igreja é baseada na Bíblia, na minha fé em Cristo e não em Lutero. Tá? Vamos lá. Purificando a vossa alma na obediência à verdade por amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Não preciso nem explicar isso aqui, né? Amor incondicional aos seus irmãos, né? Com coração puro. 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A semente incorruptível que é lançada no nosso coração para que sejamos gerados de volta, tá? Para que sejamos gerados de volta, ela vem através da palavra de Deus, ok? Ela vem através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus lança no nosso coração uma semente incorruptível, tá? Incorruptível. Tá bom? Oi, Priscila Bergler dos Santos. Seja bem-vinda aqui, queridona. Tá? Deus abençoe você. Muito, tá bom? Obrigado pelo teu carinho aí. Então, a gente continua, né, no 23 dizendo assim, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nós somos gerados pela palavra de Deus, né? Você já sabe do poder da palavra de Deus lá no princípio, que é onde Deus disse haja luz e houve, haja firmamento e houve. Então através da palavra de Deus nós fomos gerados. 24. Porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Então nós somos como a erva, tá? Nós somos como a erva, que vai se secar, e a nossa flor, que é a glória da erva, você planta um pé de rosa. Então a glória do pé de rosa é a flor, é a rosa, porque você olha e fala, uau, que rosa linda. O pastor gosta muito de rosa e eu gosto muito de plantar flores, e eu tenho muitas na minha casa, né? E sempre estou renovando as minhas flores. Então quando você planta um pé de rosa, uma roseira, então quando é que a roseira vai revelar a sua glória? Quando ela der a flor. Ok? Quando ela der a flor. Então a flor revela a glória da roseira. Certo? Nós, quando é que a glória de Jesus Cristo vai ser revelada? Vai ser revelada na nossa salvação. Então quando nós entrarmos no céu, não é? Ali será revelada a glória de Deus nas nossas vidas. Ok? Ali vai ser revelado. Agora, nós vamos ter problema, nós vamos ter tristeza, a gente vai passar por prova, por luta, mas isso serve para aperfeiçoar você, tá? 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós
foi evangelizada. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade vai permanecer. Tá bom? A verdade vai permanecer para sempre. Amém? Vamos fazer uma oração? Fecha os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa fazer com que esta palavra permaneça em nossos corações. Entrem, Senhor, na nossa alma e transformem a nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa alcançar cada irmão, cada irmã que está comigo agora ouvindo a Tua palavra, para que eles sejam edificados no Teu Evangelho, na Tua palavra, para que eles cresçam na graça e também no conhecimento, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço que a Tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando eles beberem dessa água, sejam alcançados pela sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera. Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente está aqui 9h30 de novo, mas vamos falar mais um pouquinho sobre a Bíblia, tá bom? De tarde a gente tem desdobramento hoje, né? 2 horas. Vai estar imperdível, tá? Até depois. Beijo. Tchau, galera.